Desanimador foi a definição do chefe da Mercedes, Toto Wolff, para o desempenho de Kimi Antonelli no Grande Prêmio da Itália, que de fato foi bem desanimador. Foi uma mudança de tom clara da Mercedes, que até agora vinha protegendo Antonelli. Será que a equipe passou a achar que a promoção dele foi precipitada e que não está funcionando? Correr em casa deveria ser a chance dele se recuperar de um acidente no treino da Holanda e de uma colisão na corrida com Charles Leclerc, que estragaram seu fim de semana em Zandvoort. Lá ele tinha mostrado um ritmo de corrida um pouco melhor, mas um outro acidente no treino da Itália fez tudo desandar de novo. Uma largada ruim que desperdiçou a sexta posição no grid, repetidos avisos de limites de pista e a penalidade por jogar Alex Albon para fora da pista o relegaram ao nono lugar. Antonelli admitiu que ter perdido as simulações de corrida na sexta-feira por causa do acidente prejudicou sua preparação para a prova. Foi a primeira vez que Wolff se mostrou exasperado com seu protegido. Ele usou a palavra desanimador 4 vezes em uma só resposta. Além do resultado, da penalidade do erro no treino, Wolff também achou que Antonelli perdeu tempo demais atrás do Alpine de Pierre Gasly no início da corrida, porque ainda estava assustado com a batida em Leclerc, em Zandvoort. Para Wolff, Gasly nem deveria estar no caminho dele, e um piloto da Mercedes não deveria perder nem um segundo com ele. Embora o pobre Gasly tenha levado uma cutucada provavelmente involuntária de Wolff, o objetivo dessa declaração era que Antonelli continue deixando o trauma de um erro atrapalhá-lo na corrida seguinte, ou até por mais tempo. O próprio Antonelli admitiu no início da temporada que o acidente que sofreu na estreia pela Mercedes nos treinos de Monza do ano passado o deixou cauteloso demais na primeira metade desse ano. A batida em Monza 2024 foi o pior começo possível. Ele forçou demais, cedo demais e avaliou mal a aderência do asfalto. Isso ficou gravado em sua mente e o obrigou a mudar a atitude dentro do carro, reprimindo o instinto natural de correr mais riscos. Apesar do tom crítico, Wolff ainda acredita que, no fim, Antonelli vai ser muito, muito bom. Ele acabou de completar 19 anos e, além dessa ser sua primeira temporada na Fórmula 1, é também apenas a 4ª em competições de carros. Ele teve uma ascensão relâmpago, com vários títulos nas categorias de base. Pulou a Fórmula 3 e teve um desempenho regular na Fórmula 2 com a equipe Prema, que enfrentava dificuldades. Ainda está iniciando a carreira. Por enquanto, Antonelli não está ameaçado. Ele está garantido pelo menos até o fim de 2026. E mesmo que a Mercedes decidisse mudar, não há alternativas viáveis no mercado. Havia esperanças de que a decisão da Mercedes de abandonar a suspensão traseira atualizada ajudasse Antonelli a se firmar, já que ela diminuía muito a confiança do piloto e a previsibilidade do carro e melhorava pouco a performance. Embora os resultados nas corridas não mostrem, o desempenho dele melhorou desde o péssimo fim de semana na Bélgica. No Qualify de Monza, ele ficou a pouco mais de 0,04 de segundo de Russell. Só que ele ainda não consegue executar um fim de semana totalmente limpo, nem manter um ritmo consistente. A mudança de tom de Wolff parecia uma tentativa de mudar a situação. Talvez ele ache que tem protegido Antonelli demais e que uma censura mais dura possa funcionar. Ele falou em liberá-lo, dizendo que precisamos nos livrar do lastro mental que está segurando Antonelli. Mas parece que a fé de Wolff tem limite. 2026 precisa ser melhor que isso, ou Antonelli não estará seguro em 2027, quando haverá mais alternativas no mercado. Talvez mesmo aquele tal Max Verstappen que a Mercedes corteja abertamente há anos. Verstappen, aliás, sempre foi parte do problema de Antonelli. Wolff criou um problema ao chamar Antonelli de próximo Verstappen antes mesmo de Kimi guiar um Fórmula 1. E ficou pior depois de Zandvoort, quando ele voltou a comparar Antonelli com Verstappen tentando defendê-lo. Wolff argumentou que todos os grandes cometem erros e que houve vários momentos assim na primeira temporada de Verstappen na Fórmula 1, com a Toro Rosso. Mas quantos erros Max realmente cometeu? Ele bateu no Lotus de Romain Grosjean em Mônaco e saiu da pista com pneus frios em uma relargada no GP da Inglaterra. Na segunda metade da temporada, não houve mais grandes erros. Basicamente, foi um acidente bobo, sozinho em Silverstone, e outro mais bobo ainda em Mônaco, tirando Grosjean da corrida. A impressão que Verstappen deixou naquela temporada foi de que ele, sem dúvida, tinha lugar na Fórmula 1, apesar de ter apenas 17 e 18 anos. Sim, ele teve algumas performances excepcionais,
sexto no grid e sétimo na bandeirada já na sua segunda corrida, na Malásia. Quarto lugar na Hungria e no GP dos Estados Unidos em pista molhada e seca. Tudo isso com um carro bem mediano. De certa forma, Antonelli já foi exposto ao fracasso por seu chefe ao compará-lo a um talento como Verstappen, que o próprio Wolff vem tentando publicamente contratar. Não é que Antonelli não tenha obtido grandes destaques. O quarto lugar em sua primeira corrida, no asfalto molhado de Melbourne, foi excelente, assim como a pole na sprint em Miami e o pódio no Canadá. Nem é por ele ter sido, em geral, mais lento que seu companheiro George Russell. Verstappen também perdeu a disputa interna da Toro Rosso nos qualifies para outro novato, Carlos Sainz. Só que naquela época, Sainz tinha bem mais experiência em monopostos do que Max. Antonelli está fazendo sua primeira temporada em uma equipe de ponta, um ambiente de alta pressão. E a vontade de mostrar que a Mercedes estava certa ao escolhê-lo aumenta significativamente a probabilidade de erros. Além disso, Antonelli foi submetido a um desafio enorme: substituir o piloto mais bem-sucedido de todos os tempos, Lewis Hamilton. É bom lembrar que a aposta da Mercedes em Antonelli contribuiu para a saída de Hamilton. A decisão da equipe de negar a Hamilton um contrato longo que ele queria foi o que causou sua saída. E a base dessa decisão era a crença de que Antonelli seria uma opção melhor se a idade de Hamilton prejudicasse seu rendimento. Há ainda o fato de Antonelli estar ao lado de Russell, que provou ser tão rápido quanto, ou até mais, que Hamilton nos 3 anos em que foram companheiros. Russell pode ainda não ter vencido um campeonato, mas está na lista dos 5 melhores da maioria dos especialistas. Sainz era muito bom, mas não estava nesse nível quando chegou à Fórmula 1. E também era novato, assim como Max. Então, por esse aspecto, Verstappen teve uma transição mais tranquila do que a de Antonelli. Mas Antonelli está sendo ofuscado por outros novatos: Isaac Hadjar, da Racing Bulls, que já conquistou um pódio, e Gabriel Bortoleto, a estrela inesperada da Sauber. Claro que em um universo paralelo, poderia ser Hadjar enfrentando dificuldades contra Russell em uma Mercedes complicada, enquanto Antonelli teria o mundo aos seus pés graças a atuações empolgantes em uma Racing Bulls muito mais fácil de pilotar e sem expectativa de conquistar pódios. Pode ser que a Mercedes de 2025 seja difícil de guiar e não tão boa, mas o Russell consegue tirar mais dela do que Antonelli por ser mais experiente e ter a confiança da equipe, sem falar na sua enorme habilidade e na sua autoconfiança. É aí que a comparação de Wolff, Antonelli e Verstappen faz mais sentido. É algo que depende da situação ser adequada ou não para o piloto atingir o seu potencial máximo. Em pouco tempo, Verstappen entrou na equipe principal da Red Bull e logo desafiou Daniel Ricciardo, que era a referência, e o destronou da liderança da equipe em seu caminho para o incrível sucesso que viria. Antonelli pode muito bem fazer o mesmo, mas ele ainda não deixou isso tão claro quanto Verstappen tinha deixado a essa altura. A Red Bull venceu a disputa para contratar Verstappen porque era a única que podia acelerar sua trajetória até a Fórmula 1. Mas ainda assim, exigiu que ele fizesse 23 corridas na Toro Rosso antes de colocá-lo em sua equipe principal. As circunstâncias na Mercedes são completamente diferentes. Há equipes parceiras que ela poderia utilizar, mas não há uma equipe júnior onde possa ditar as condições. Além disso, a Mercedes não esperava que Hamilton forçasse a sair do ano antes do esperado. Mas ela não podia ter contratado um piloto livre e experiente como Carlos Sainz e colocado Antonelli em um time como a Williams para prepará-lo melhor? Wolff demorou um pouco demais para promover Russell, como provou sua estreia quase vitoriosa na Mercedes em 2020, no Sakir, ao lado de Valtteri Bottas. Mas os anos de aprendizado na Williams foram inestimáveis para Russell construir sua base com calma, cometendo erros com menos pressão, aprendendo com eles, entendendo como se comportar, ajustando a comunicação com a equipe e desenvolvendo inúmeros outros detalhes que o tornaram um piloto mais completo quando chegou a hora de enfrentar Hamilton, em 2022. É difícil escapar da sensação de que a Mercedes quis, de certo modo, superar a Red Bull, fazendo com Antonelli o que se recusou a fazer para ter Verstappen anos atrás, quando teria que dispensar o vencedor de corridas e futuro campeão Nico Rosberg para abrir espaço. Em vez disso, tudo que ela ofereceu a Max foi financiar sua temporada na GP2.
É ótimo que Wolff acredite tanto na habilidade bruta de Antonelli. E bruta é a palavra certa. Talvez a promoção tenha vindo cedo demais para um piloto que é claramente muito bom, mas tem dificuldades persistentes de mostrar seu melhor. Será que a Mercedes teme ter preparado involuntariamente o terreno para o fracasso de Antonelli quando elevou tanto as expectativas e acelerou sua chegada à Fórmula 1? Sempre que Verstappen sofreu um de seus poucos reveses em 2015, ele voltou imediatamente com uma atuação excelente, apagando os pontos negativos. O problema de Antonelli é que ele está preso em um ciclo negativo. Sim, o carro tem sido difícil e ficou ainda mais com a suspensão traseira ineficiente que a Mercedes introduziu no Canadá. Mas Antonelli também admitiu que não conseguiu se adaptar a essa mudança, o que é a marca dos melhores pilotos. Vale ressaltar que a Fórmula 1 de 2025 é mais competitiva do que a de 2015, quando os novos carros híbridos estavam apenas em sua segunda temporada e muita gente reclamava que eles eram lentos demais em comparação com a GP2. Os carros de efeito solo atuais são completamente diferentes, mais pesados, muito mais rápidos e exigem um acerto e um estilo de pilotagem bem específicos. Mas Radiaro e Bortoleto se adaptaram muito bem saindo direto da Fórmula 2, mesmo sem um programa intenso de teste de Fórmula 1 para se prepararem. Já Antonelli teve bastante tempo de pista com carros antigos, o que o deixa em desvantagem nessa comparação. Wolff descreve Antonelli como um competidor feroz e um monstro quando abaixa o visor, mas também como um garoto com maturidade além da idade que reconhece suas limitações. Ele diz que a maior limitação é o carro complicado que a Mercedes construiu para 2025 e achava mais fácil perdoar os erros de Antonelli porque a Mercedes não está brigando pelo campeonato mundial. A mensagem de Wolff depois de Monza é que a Mercedes não será tão tolerante se o carro de 2026 for capaz de disputar o título e Antonelli continuar decepcionando.